Manchester City mira Valverde e Zubimendi como possíveis substitutos de Rodri para o restante da temporada. Bahia quer contratar Nestor do São Paulo e o jogador tem motivo pessoal para querer jogar no clube. CBF pede para a Conmebol excluir as vagas de pré-libertadores para clubes brasileiros. Ederson vira dúvida para seguir no City e clube mira amanhã do Milan e mais outro goleiro para seu lugar. E eu sou Felipe Delador e essas notícias demais eu te apresento hoje em mais um Delador FC. E aí galera que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, hoje pra começar vamos estar falando de futebol brasileiro. Isso porque o Bahia quer contratar Rodrigo Nestor do São Paulo. O Bahia, pra quem não se lembra, virou playboy recentemente após ter sido comprado pelo Grupo City. Virei playboy. E apesar de não ter conquistado títulos de expressão nesse ano de 2024, já vem se planejando aí para reforçar o seu elenco para a temporada de 2025, visando ter uma temporada melhor do que a atual. E agora, segundo o GE, o Bahia sinalizou uma proposta de 5 anos para contar com o Rodrigo Nestor do São Paulo e ainda, inclusive, segundo a fonte, o empresário do jogador já teria tido até reuniões com os dirigentes aí dentro do clube de Salvador para estarem dando andamento nas negociações. Nestor tem contrato com o São Paulo até 2028 e ele foi muito importante nas temporadas passadas, principalmente 2023, ajudando o time a conquistar a sua primeira Copa do Brasil. Porém, nessa temporada em 2024, o jogador teve poucas oportunidades em campo, visto que ele teve muitas lesões que impediram ele de ter sequência, e ele acredita fortemente que caso o Zubeldia continue como treinador, ele não deve mais ter tanto espaço em campo como ele teve no passado, e por isso enxerga com bons olhos sair do clube paulista. E ainda segundo a fonte, o que mais anima o jogador a estar deixando o São Paulo pelo Bahia seria a possibilidade de trabalhar novamente com o Rogério Ceni, treinador esse que já pediu ele várias vezes à diretoria do Bahia, e dessa vez parece que finalmente vai dar match. E um dos fatos que anima Nestor a estar trabalhando novamente com o Rogério Ceni seria porque a melhor temporada dele em questão de números foi justamente em 2022, quando o treinador do São Paulo era o Rogério Ceni, quando o Nestor marcou aí 8 gols e distribuiu 11 assistências durante a temporada, e ele acredita que nada melhor do que estar treinando aí novamente com o treinador para estar ganhando mais minutagens em campo e ainda estar com alguém que já potencializou muito o seu futebol. E ainda segundo a fonte aí, tudo depende apenas de Nestor se ele vai sair do São Paulo ou não, porque a decisão está exclusivamente nas mãos dele. Segundo a fonte, o São Paulo quer manter o jogador, gostaria que ele ficasse, mas não vai fazer esforços para estar segurando ele. Então, se em algum momento ele chegar no São Paulo e falar que ele quer deixar o clube para o Bahia, o São Paulo vai liberá-lo tranquilamente, até porque o São Paulo quer fazer um pouco de caixa e entende que estar se desfazendo de alguns jogadores pode ser benéfico para o clube financeiramente. Ainda no futebol brasileiro, vamos à polêmica da semana. Isso porque a CBF teria pedido aí para a Conmebol estar excluindo os clubes brasileiros da pré-Libertadores. Basicamente, para estar resumindo a situação para vocês, a ideia da CBF seria melhorar o calendário aqui do futebol brasileiro, diminuindo alguns jogos aí. Eles acreditam que a pré-Libertadores são alguns jogos que atrapalham esse calendário, então pediram para a Conmebol para estar fazendo, vamos assim dizer, uma troca. Isso porque o Brasil hoje, no Campeonato Brasileiro, tem 4 vagas diretas para Libertadores e mais 2 vagas para pré-Libertadores, que seriam os playoffs ali, que quem passa é quem classifica aí para a fase de grupos, enquanto os 4 primeiros do Brasileirão já vão direto para a fase de grupos, além do campeão da Copa do Brasil, que também tem vaga direta, e todo ano a gente acaba tendo mais brasileiros ainda, porque quase toda temporada aí tem um brasileiro ganhando a Sul-Americana e a Libertadores. Mas basicamente a ideia da CBF seria que nesse momento a gente tirasse essas 2 vagas de pré-Libertadores do Brasileirão, aumentando para mais uma vaga direta para a fase de grupos, ou seja, o G6 viraria um G5, só que a gente não teria mais o 5º e o 6º lugar indo para pré-Libertadores. O 5º lugar já iria direto, vamos assim dizer, para a fase de grupos, enquanto o 6º colocado iria direto para a Sul-Americana. A situação gerou uma grande polêmica, isso principalmente pelo caso do Corinthians, que realmente começou a ter chance de ganhar uma vaga na pré-Libertadores recentemente, ou seja, o clube poderia ser afetado por essa situação, mas na verdade, mesmo que a Conmebol aceitasse esse pedido da CBF, vamos assim dizer, ainda assim isso não afetaria o clube do Corinthians para esta temporada. Isso porque, segundo o GE, a CBF não tentou mudar as regras do campeonato em andamento, isso porque a ideia seria essa regra ser colocada para 2026, ou seja, esse Brasileirão de 2025, os times que conseguirem a sua vaguinha ali para pré-Libertadores vão jogar a pré-Libertadores na temporada seguinte, normalmente, como sempre aconteceu com os times que ficaram nessas posições, e apenas a partir do Brasileirão 2025 é que a gente teria uma vaga a menos aí para pré-Libertadores, tendo mais uma vaga direta para Libertadores direto na fase de grupos. Ou seja, mesmo que por algum milagre a Conmebol aceitasse esse pedido da CBF, o que nesse momento é muito difícil,
Ainda assim, para esse Brasileirão de 2024, nenhum dos clubes seria afetado e esse G5, vamos assim dizer, passaria a ser válido apenas para 2025. Ainda segundo o GE, a Conmebol ainda não respondeu e nem deve responder à CBF e a chance dessa ideia se concretizar é quase nula, ou seja, toda essa polêmica recentemente foi para quase nada, visto que essa ideia nem deve se concretizar e nem afetaria os clubes do atual Brasileirão em 2024. Ao meu ver, essa ideia nem fede nem cheira, eu não acho ela tão interessante, também não acho ela tão bosta como vem dizendo, porque na minha opinião apenas não é algo que realmente influencia no calendário brasileiro, são apenas mais 4 jogos, vamos assim dizer, na temporada, o que não afeta tanto assim os clubes. Eu acho que se a CBF realmente quer mudar aí o calendário, quer realmente deixar ele mais curto para não estar afetando os grandes clubes, a ideia seria estar olhando para os estaduais, não necessariamente acabar com os campeonatos estaduais, mas estar revisando as regras aí para beneficiar alguns clubes que têm mais competições aí na temporada, para estar diminuindo esses campeonatos, terem menos jogos, menos partidas, para que pelo menos eles não atrapalhem tanto assim no calendário. Estamos falando de estaduais que começam aí no finalzinho de janeiro e vão terminar lá para maio. E se a gente consegue diminuir isso aí em pelo menos mais 2 meses, tornar o campeonato mais curto, eu acho que afetaria muito menos o calendário, vamos assim dizer, do Brasileirão para clubes que disputam Libertadores e Copa do Brasil, do que necessariamente tirar apenas 4 jogos de pré-Libertadores da temporada. Agora sim, saindo do futebol brasileiro, vamos para a Premier League para falar de 2 notícias aí do Manchester City, que está interessado em bastante jogadores aí para a próxima temporada, a começar pela parte de goleiro, isso porque o Manchester City está temendo perder Ederson para a próxima temporada e mira o nome de Mike Maignan do Milan como o nome perfeito para estar substituindo o goleiro brasileiro. Bom, basicamente nos últimos meses muito se falou de uma possível saída do Ederson aí do Manchester City, visto primeiramente que o contrato dele está quase acabando aí, ele vai só até 2026, mas também porque na última janela de transferências ele quase deixou a Europa para ir jogar com o Cristiano Ronaldo no Al Nassr, além de ter sido o alvo do PSG lá na França. E terminando perder o brasileiro, o City já vem fazendo a famosa listinha aí de possíveis reposições para o goleiro, e segundo o portal Fichaches aí, o nome favorito dele seria de Mike Maignan do Milan. O francês vem aí ficando nos últimos anos sempre entre os top 5 goleiros da Europa em todos os prêmios, seja da France Football ou do The-Best, ele sempre fica englobado ali entre os 5 melhores goleiros, vem sendo muito importante no Milan, vem sendo muito decisivo por lá, não à toa. Foi eleito o melhor jogador da partida contra o Real Madrid na Champions League semana passada. É um cara que vem sendo muito importante para a França aí nos últimos anos. Tem até gente que acha que ele poderia ter feito a diferença na Copa do Mundo em 2022, que ele acabou não jogando por lesão. Então é um goleiro muito interessante aí dos últimos anos, vem se destacando bem. Inclusive ele é avaliado aí em apenas 38 milhões de euros, o que não é um valor tão alto, mas pode ser que o Milan queira muito mais por ele aí. E o Milan considera ele um jogador intocável, que deve dificultar bastante para o Manchester City. Ele tem contrato até 2026 e segundo o Tessan, o Milan já negocia para tentar estender esse contrato pelo menos até 2028 com um aumento de 75% no salário do goleiro. Então assim, é um aumento bem significativo, ele vem muito bem no Milan, pode ser que ele não queira trocar, mas até o momento, segundo as fontes, a decisão está plenamente na mão do goleiro, que vai ter total liberdade em escolher se ele vai querer deixar o Milan pelo Manchester City logo logo, isso porque o Milan, se não vender ele agora em 2025, pode perder ele de graça em 2026, então o clube vai tentar renovar, mas vendo que pode perdê-lo, pode aceitar uma proposta, mas se o goleiro quiser deixar também, porque se ele quiser ficar no Milan, aí complica para o Manchester City, porque o Milan vai renovar, vai aumentar a multa dele, aí fica mais difícil ainda de conseguir contar com o goleiro. Sabendo das dificuldades, o Manchester City também vem analisando outras opções no mercado, e ainda segundo o portal Fichaches, teriam como plano B Diogo Costa do Porto aí, para também ser uma das opções para estar substituindo o Ederson caso ele deixe o clube ao final da temporada. E se o City só vai precisar buscar um goleiro no mercado caso o Ederson realmente deixe o clube, a situação já é um pouco mais complicada quando a gente fala do meio campo do time, isso porque o seu principal jogador, vamos assim dizer, do meio de campo, o Rodri, se lesionou, como todo mundo sabe, só volta a jogar na próxima temporada e o City vai precisar buscar alguma opção para estar ajudando a eles aí, pelo menos pelo resto da temporada, visto que os resultados deixam claro que o Rodri vem fazendo falta no elenco. E agora, segundo também o portal Fichaches, eles estariam mirando o Valverde do Real Madrid como o nome ideal para estar substituindo o Rodri. Segundo a fonte, se amanhã será difícil, mas pode acontecer, a situação de Valverde já beira quase o impossível. Segundo a fonte aí, o Manchester City analisando os nomes do mercado,
percebeu que o nome que beira mais perto do futebol que o espanhol vem apresentando no Manchester City nos últimos anos seria o Valverde, que teria as características perfeitas para substituir o Rodri tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Porém, o Real Madrid não deve facilitar, principalmente porque o Uruguai é considerado uma peça fundamental dentro do clube, principalmente considerado uma das peças mais importantes para o esquema do Ancelotti estar funcionando, e o clube não pretende liberá-lo, principalmente para o Manchester City, que eles consideram um rival direto ali na Europa. Com isso, o Florentino Pérez deixou bem claro que só aceitaria liberar o Valverde caso alguém chegue e pague a sua multa, que atualmente é avaliada em 830 milhões de euros. E sim, é um valor muito alto para um volante, mas foi colocado propositalmente para estar afastando os possíveis interessados, e aparentemente vai funcionar, porque isso já fez o City dar uma recuada por aí, vendo que o valor do jogador é muito alto e o City não pretende fazer loucuras para essa posição, visto que o Rodri se machucou, mas ele volta para a próxima temporada, ou seja, a urgência do City é um jogador apenas para janeiro até junho da próxima temporada. Por mais que eles precisem de alguém muito importante para estar fazendo essa função, eles também não vão fazer loucuras e gastar um valor absurdo que eles poderiam estar investindo em outras posições, trazendo mais estrelas, posições mais carentes para as próximas temporadas, para estar trazendo aí um jogador para uma posição no qual eles sabem que para a temporada seguinte eles já vão ter uma opção, que é um jogador que é considerado um dos melhores do mundo na sua posição. Sou foda! Por conta desse alto valor no Valverde, o City começa a olhar outras opções mais baratas no mercado, e um dos principais nomes aí no radar dele seria o Zubimendi do Real Sociedad, ao qual eles já têm conversas, mas até o momento não fizeram propostas oficiais, mas devem fazer muito em breve, visto que eles estão praticamente desesperados para conseguir alguém para estar fazendo a função de Rodri. Isso porque os últimos jogos deixaram bem claro que o City está precisando de alguém, taticamente falando, para estar ajudando eles aí. Eles precisam de alguém com qualidades parecidas à do volante espanhol. No meu ver, em questão de se encaixar, eu acho que o Valverde se encaixaria melhor no lugar de Rodri. Eu entendo a lógica do Manchester City e eu também acho que, olhando todos os jogadores do mercado, quem chega mais próximo das características do espanhol seria o de Valverde, tanto na parte ofensiva, na hora de atacar e tudo mais, quanto na parte defensiva, para ajudar a organizar o time ali. Então eu acho que realmente o Valverde parece uma opção mais interessante, mas tem esse preço aí muito salgado, mas é um cara que nas mãos do Guardiola poderia estar rendendo muito bem, sendo assim como o Rodri quase que um coringa em campo, que é um cara que ajuda tanto na defesa quanto no ataque, e é importante para esses dois setores funcionarem da melhor forma possível. Porém, como o preço do Uruguai aí é muito salgado no mercado, o Manchester City mira nesse momento com favoritismo o nome de Zubimendi, não porque enxerga que ele tem as melhores características assim como era o Valverde, mas sim pela questão financeira. Mas na minha opinião também, o Zubimendi não fica tão atrás assim do Valverde, ele é um nível abaixo do Valverde, isso eu acho que é um fato, não tem como a gente discutir, mas também não acho que seja uma diferença tão absurda. Eu acho que pro que o City precisa hoje, que é alguém para fazer a função do Rodri, não necessariamente no mesmo nível, mas pelo menos fazer a mesma função que ele no ataque e na defesa, eu acho que o Zubimendi já poderia estar suprindo bem a carência aí do outro volante espanhol. Então, na minha opinião, é uma opção interessante e agrada muito o City, porque faz parte de outra coisa que eles estão buscando nesse momento, que é uma opção menos cara. Então, assim, eles não estão buscando um jogador de valores absurdos aí no mercado, porque é um jogador apenas para suprir uma necessidade de praticamente mais 6 meses. O Manchester City não vai gastar mais de 100 milhões por um volante que vai jogar 6 meses e depois o Rodri vai voltar e praticamente assumir a posição dele novamente. Então hoje o City busca uma opção que supra a necessidade do Rodri, mas que também não pese tanto assim no bolso deles, porque eles entendem que muito provavelmente o jogador que chega vai acabar se tornando apenas um reserva para as próximas temporadas, quando o Rodri voltar à sua forma física, quando ele voltar de lesão e já puder estar atuando em alto nível dentro de campo. Mas e você, quem você acha que deveria ser o nome ideal para o Manchester City estar buscando para suprir a ausência do Rodri? Acha que o Valverde é um nome ideal e que vale a pena investir alto por ele? Acha que o Zubimendi é a melhor opção, principalmente olhando a questão financeira? Tem outro nome no mercado que você acha interessante e o Manchester City ainda não está olhando? Comenta aí embaixo a sua opinião, porque eu quero saber. E claro, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter ficado até o final. Se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. E eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo. Tamo junto!